Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rogério, você está no canal A Vida Tem Sentido. Esse canal é um canal de opinião, meu ponto de vista, ok? Um dia desses atrás eu fiz um vídeo sobre nossos limites, falando o nosso limite, o que nós realmente temos que ter, os nossos limites na nossa vida. O limite do respeito, o limite da nossa educação, o limite de poder ter a linha de respeitar o outro para nós podermos também ser respeitados. Esses são os limites. Só que existe limites em nossa vida que são aquelas linhas limitantes. As crenças limitantes, hábitos limitantes, situações limitantes, pontos que temos que corrigir em nós. Porque é justamente aquilo que faz a nossa vida patinar. Fica mais difícil para a gente. Quando a gente tem determinadas crenças e determinadas ideias que limitam o nosso pensamento, limitam a nossa forma de tomar atitudes. Porque às vezes a gente acha que é pecado, porque não pode, porque eu não vou conseguir. Aquele quadro que a gente às vezes até conhece, só que a gente não identifica. A gente acha que aquela falsa humildade vai ajudar alguma coisa. A gente às vezes fala assim, porque eu não consigo fazer isso, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho estudo. Achando que alguém vai pegar a gente no colo, falando, não, então eu vou te dar dinheiro, não, eu vou te dar estudo. Não, porque quem tem que correr atrás somos nós. Então, quando a gente identifica essa situação, a gente tem que entender que a gente tem que procurar melhorar e tirar essa situação limitante. Tirar os limites dessas crenças, porque isso nos amarra. Não é porque você tem limite, às vezes, de respeitar as pessoas, que você vai ficar com medo das pessoas. Que você vai ter aquela ação de falar assim, eu não vou falar isso, eu não vou falar aquilo. A gente, às vezes, sabe como é que é. Principalmente a linha da timidez. A timidez é um quadro limitante. A timidez, ela te bloqueia. É igual você vai fazer um vídeo, por exemplo. Eu estou fazendo um vídeo aqui, eu não tenho todo o aparato para fazer um vídeo de alta performance, um vídeo de alta qualidade. Então o que você faz? Fala, não vou fazer. Porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso melhorar isso, mas eu não tenho luz, eu não tenho isso. Aí eu aprendi uma coisa, mesmo que você não tenha nada, você tem que fazer, você tem que procurar. Porque existem pessoas aí que dão exemplo disso. Elas ultrapassam essas traves limitantes. E às vezes tem pessoas aí que têm limitações reais, pesadas mesmo, físicas. Não tem dinheiro, sabe? Vivem num meio de violência, de dificuldade, carência de todos os lados. E a pessoa consegue ultrapassar isso. Consegue ultrapassar essas barreiras. Tem um monte de exemplo por aí. Na internet mostra um monte de exemplo assim. Então é justamente o lado limitante que nós temos que identificar dentro de nós. Porque está dentro de nós. Porque existe aquele lado que a pessoa fica naquele jogo, sabe? Eu não posso isso porque meu pai, minha mãe me criticavam muito quando eu era criança, então eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Aí isso é uma linha limitante para a pessoa. Porque a pessoa tem que jogar também a culpa nas outras pessoas. Ela tem que jogar a culpa nunca nela. Ela não tem culpa nenhuma. A culpa é da sociedade, a culpa é do tempo, a culpa é do governo, a culpa é sempre de alguém, mas nunca dela. Então isso acontece basicamente com todos nós. Só que quando a gente corta essa linha dos caracteres limitantes, a gente consegue ultrapassar barreiras, a gente consegue melhorar a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas palavras. Quem está falando aqui com você é um amigo. Eu não estou dizendo aqui, eu conquistei, eu estou lutando. Então quando eu consigo lutar e observar, identificar essa situação, eu quero compartilhar com vocês essa ação
essa situação que a gente vive todos os dias. Porque a gente encontra isso. E a gente encontra pessoas que dão mais potência ainda. Porque ainda tem várias pessoas que têm crença. São muitas pessoas. E quando você põe alguma coisa negativa ou tóxica sua, as pessoas potencializam mais ainda. Por quê? Porque elas vão dar exemplo delas mesmo para você. E você vai ficar naquela linha de competição. Quem é o pior, não é? Quem é o mais difícil? Quem apanha mais? Quem tem mais doença? Quem dói mais? A minha dor dói mais do que a sua, e assim vice-versa. Então, a gente tem que identificar essas linhas limitantes na nossa vida. Inclusive fofocar, falar mal dos outros, é tudo caractere limitantes na nossa vida. Primeiro que isso aí a pessoa já é aquela história dos limites. A pessoa não tem limite, ela sai atropelando todos. Só que quando ela para na frente do espelho, ela consegue ver os traços que ela tem, traços limitantes. Então ela se acua atropelando os outros, acreditando que dessa forma ela tem que ser respeitada. Ela tem que bater para ser respeitada. Ela tem que agredir para ser respeitada. E a pessoa, ela está totalmente fragilizada. Porque ela tem uma série de efeitos e de bloqueios, de crenças que limitam ela na vida. O dia que ela tiver condições de tirar essas amarras, ela vai aprender que o mundo é outro, que a vida dela tem muito mais sentido do que ela imagina. Então imagina só, a gente poder tirar isso, identificar isso. Não é fácil não. Se alguém te dizer para você que é fácil, me desculpa, mas eu acho que está enganado. Porque você tem que batalhar para aprender, para identificar, e existem recaídas. Por isso que a gente, né? Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos sempre de alguém poder nos mostrar um caminho para poder seguir. Porque a gente sabe que as coisas não são fáceis. E quando é fácil demais, então algo está errado. Porque não existe esse negócio, beleza, eu parei, acabou, não, eu não falo mais, eu não xingo mais, eu não grito mais. Será? Então nada acontece da noite para o dia. Tudo é uma questão de hábitos, tudo é uma questão de você ou eu consertar a situação. Então pensa só nisso. Vamos identificar nossas linhas limitantes para nós podermos realmente progredir e prosperar na nossa vida. Todos os sentidos, progredir e prosperar dentro de nós. Porque quando a gente consegue fazer essa mudança dentro de nós, quando nós fechamos os olhos e abrimos novamente, o mundo muda. O mundo ele tem outros traçados, outras linhas. Beleza? Um grande abraço. Gratidão, amigos.